Nesse vídeo nós vamos falar sobre DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Muitos empresários nunca ouviram falar, não sabem o que é e obviamente não vão entender a importância desse relatório contábil para a gestão de um negócio. Até mesmo aqueles que sabem, que conhecem uma DRE, muitas vezes não usam e deixam de lado de ter essa ferramenta que acaba trazendo essa eficiência, trazendo essa gestão para o negócio. Então se você não sabe o que é uma DRE, nunca ouviu falar, se você quer aprender, entender não só o conceito, mas aprender na prática, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar na minha tela aqui como que você vai usar uma DRE, como que você vai implementar isso na sua empresa e como você vai utilizar ela para reduzir custo e ter clareza para onde está indo o dinheiro do seu negócio. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, sou Christopher Garotti, sou contador de formação e consultor tanto empresarial quanto pessoal. Então se você não quer perder os próximos vídeos sobre finanças, tanto empresariais quanto pessoais, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like se você gostar, se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like. Deixa um comentário também e eventualmente encaminhe esse vídeo para outros empresários que você conheça. Bom, antes da gente começar, você que é empresário, você sabe que gerir um negócio é algo complexo. Implementar os processos, entender todos os indicadores, tudo aquilo que a gente realmente precisa para extrair o máximo de informação e conseguir tomar melhores decisões é algo desafiador. A maioria das pessoas caiu de gaiato ali, teve que aprender a gerir um negócio. Isso por si só é algo difícil. E para você ter uma noção, nos primeiros 12 meses de um novo negócio, a cada 4 empresas, uma fecha as portas no primeiro ano e o percentual médio de empresas que não vivem, que fecham as portas antes de 5 anos de idade é de 50% a 60% dependendo do setor. Então são indicadores muito elevados e muitas vezes esse índice de fechamento ele não acontece exclusivamente por conta de faturamento. Muitas vezes as empresas faturam bem, vendem os seus produtos ou serviços de uma maneira em percentual legal, às vezes tem margens interessantes, margens boas, só que pela gestão, na hora que esse dinheiro entra na empresa, ele acaba se perdendo, essa riqueza ela acaba se perdendo e o dinheiro vai embora, o sócio não sabe para onde foi o dinheiro, não entende onde está errando e esse vídeo ele é muito importante para mostrar para você, na minha opinião, talvez seja o principal relatório contábil que você consegue extrair de informações do seu negócio. É claro que o controle do seu caixa ele é muito importante. Por que acontece? A maioria dos empresários só olham o caixa. Só que o caixa ele é uma consequência de todas as despesas e todas as entradas de dinheiro que você teve através das suas vendas. Então, antes de mais nada, entender o que é uma DRE, o poder dela, é muito importante. Então assim, gente, a DRE, eu comentei que é o demonstrativo de resultado do exercício, mas para que é? O que serve uma DRE? Como que você vai interpretar isso também? A DRE, ela mostra pra gente um raio-x, o caminho que o dinheiro percorreu quando ele entrou através das vendas e como que ele saiu para cada tipo de conta que a gente precisou pagar do nosso negócio. Então, se o seu dinheiro ele entra pelas vendas e ele vai sair, seja pelas suas despesas variáveis, pelas suas despesas fixas, no final, ou sobra ou falta alguma coisa. Então, a DRE é justamente um relatório que vai fazer esse compilado de tudo que você controlar, de tudo que você lançou no seu controle de fluxo de caixa. A DRE vai pegar essas informações categorizadas e vai trazer para a gente o total. Por exemplo, quanto você efetivamente teve de custo de mercadoria, quanto você efetivamente teve de pagamento de impostos, quanto efetivamente você pagou de salário, quanto efetivamente você pagou de energia elétrica, de água, de aluguel. Entende? Então você tem todas as suas despesas, a partir do momento que você classifica essas despesas no seu controle de fluxo de caixa, então isso também é muito importante, a DRE ela vai pegar esses compilados, essa soma de cada categoria, de cada gasto, e ela vai trazer pra gente essas informações mastigadas. E aí a gente consegue ter uma visão do todo, do que aconteceu. E por que se chama demonstrativo resultado do exercício? Porque aqui o exercício a gente pode analisar tanto um período de 12 meses, de 6 meses, ou construir essa DRE mensal. Então, a partir do momento que você já tem a DRE implementada no seu negócio, você consegue extrair essa DRE, ou seja, entender para onde foi cada centavo do seu negócio mensalmente. Acabou o mês, você consegue gerar essa DRE. Se você tem um sistema hoje do seu negócio, você consegue gerar essa DRE, extrair esse relatório e aí acompanhar os percentuais, acompanhar os indicadores para ver se está dentro da média, se você nesse mês gastou um pouco mais, onde foi que você gastou mais, se tem algum gasto que eventualmente você vem tendo nos últimos meses que você pode eventualmente trocar ou reduzir. Então a DRE ela vai ser justamente um relatório que vai trazer essas informações mastigadas para você, compiladas e dali a gente consegue extrair informações corretas e consegue ter tomadas de decisão assertiva. Então se você não conhecer DRE ou se você não utiliza ela no seu negócio, comece a implementar a partir de hoje. Você vai perceber o quanto que vai trazer de clareza das informações, dos gastos do seu negócio. E se você já conhecia DRE e não utilizava, né, faça-me o favor, já passou da hora também de você passar a implementar esse processo
de tanto fazer os lançamentos corretos no seu fluxo de caixa para que depois você consiga extrair essas informações através do relatório de DRE. E agora eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o que é efetivamente uma DRE, como que você vai fazer os lançamentos dessas informações e como, o mais importante, como que você vai interpretar as informações que estão ali para você conseguir fazer as mudanças que você precisa na prática. Se você identificar algum gasto acima do que é a média do seu negócio, como que você vai poder agir, como que você vai poder reduzir aquele gasto, para entender onde que estão os erros ou onde você pode melhorar para ter mais eficiência e no final do dia sobrar mais dinheiro no caixa, ter um resultado operacional melhor. Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela e esse é um funil que eu fiz para mostrar para vocês o que a DRE ela traduz de informação para nós e daqui a pouco eu vou explicar aqui na DRE simplificada. Tem uma DRE com números fictícios que a gente vai analisar juntos. Então olha só, se todo o dinheiro que entra no seu negócio, ele vem através das vendas, ou seja, do faturamento gerado através das vendas dos seus produtos ou serviços, o dinheiro ele veio por aqui. Quando você vende um produto ou executa um serviço, você tem custos ou despesas que vão acontecer na venda ou na prestação desse serviço. Por exemplo, vamos pensar na ótica de quem vende um produto. Se você vai vender esse controle aqui, você precisa comprar esse controle para vender para o seu cliente ou qualquer produto que seja. O que você vai fazer? Você vai ter o custo de aquisição dessa mercadoria. Se você não produz esse produto, você só compra de alguma indústria, de alguma empresa e revende para o consumidor final, você tem o custo da mercadoria. E você vai ter despesas de vendas. Quais são elas? Impostos, taxa de cartão, fretes, comissionamento dos seus vendedores, que estarão aqui nessa parte de despesas de vendas. Então, quando você vendeu R$10 e você teve que pagar entre custo de mercadoria e despesas de vendas, teve que pagar 6, quanto que sobrou do seu faturamento? Sobrou do seu faturamento, por exemplo, R$4. É o que a gente chama de faturamento líquido. E a gente também pode interpretar como margem de contribuição. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre precificação, sobre margem de contribuição. Vou deixar um card aqui de um vídeo sobre precificação de markup. Se você não conhece, não sabe precificar, assista esse vídeo. O faturamento líquido é basicamente o seguinte: se pegar o valor da venda efetiva que você fez, descontar o custo do produto ou o custo de execução daquele serviço que você prestou e despesas de vendas, impostos, taxa de cartão, comissionamento, fretes, entre outros. Após você tirar essas despesas, esses custos, vai ter o seu faturamento líquido. Que nesse exemplo, você faturou 10, teve um custo de 6, sobrou R$4. Esses R$4 é o que a gente chama de margem de contribuição, ou melhor, margem bruta também a gente pode interpretar. E esse dinheiro, esses R$4, por exemplo, ele vai ser utilizado para pagar despesas fixas. Aqui é claro, é só um desenho bem simples, são valores bem baixos, mas só para você entender. Então, após pagar o custo da sua mercadoria e pagar as despesas de vendas, você vai pegar esse dinheiro que sobrou para pagar as suas despesas fixas. Por isso que aqui a gente chama de margem de contribuição, porque é o dinheiro que vai contribuir para que você possa pagar as suas despesas fixas. A gente vai já ver no detalhe como que isso funciona. E após você pagar suas despesas fixas, ou seja, você pagou despesa fixa, pagou despesa variável, a gente vai identificar se efetivamente está sobrando dinheiro do seu negócio ou se não está sobrando, que é o que a gente chama de lucro operacional. Por que ainda não é lucro líquido? Porque vai depender muito do regime do seu negócio. Esse desenho que eu estou te passando aqui é um desenho mais de DRE, para empresas que estão no Simples Nacional. Se você está no lucro presumido, no lucro real, a tributação e os impostos já são diferentes e você paga não só imposto na venda, como você também vai pagar imposto sobre o lucro que você tem ali no final, a última linha, o lucro contábil. Então, o Simples para o lucro real acaba mudando a maneira de se tributar e a maneira de ser construída a DRE também muda. E esse funil que eu acabei de mostrar para vocês é uma inspiração nesse funil, essa imagem que você está vendo agora. Essa imagem eu vi uma vez num curso que eu fiz da FinClass, se eu não me engano, e aí eu salvei e eu gosto sempre de apresentar, inclusive, isso para os meus clientes. Vamos voltar aqui para a minha planilha? Bom, pessoal, essa tabela que vocês estão vendo é uma DRE simplificada, mais voltada para empresas que atuam, que estão no Simples Nacional, que faturam até 400 mil mês. Inclusive, no último vídeo, vou deixar o card dele aqui, de 5 passos para você organizar o financeiro da sua empresa, eu utilizei uma DRE simplificada parecida com esta. Se você assistir o vídeo, você vai perceber que foi utilizada lá também. Aqui é uma DRE, uma análise que a gente está fazendo de um mês fechado. Então, acabou o mês, a gente foi lá, fez o levantamento desses gastos, dos números do negócio e extraímos a DRE, seja do nosso sistema ou de planilhas que eventualmente a gente utiliza para controlar o fluxo de caixa do nosso negócio. Aqui, a primeira coisa que a gente tem, a primeira informação é o faturamento, ou seja, quanto que a gente teve de dinheiro entrando através das vendas. Pode ser de produto, pode ser de serviço. Nesse caso aqui, uma empresa que vende produtos. Então, a gente tem uma informação aqui que é o custo da mercadoria vendida, que é o que a gente chama de CMV. Ou seja, a gente foi lá e analisou que foi gasto naquele mês 56.874 com mercadorias, com aquisição de mercadorias. Nós fizemos essas vendas e essas vendas foi utilizado máquina de cartão. Então, nós pagamos 2.640
para a máquina de cartão, isso de taxas. Nós pagamos de impostos R$ 9.600, nós pagamos R$ 2.487 de fretes para fazer a entrega dessas mercadorias. Então nessa primeira parte aqui em vermelho nós temos os custos e as despesas de vendas. Aqui, se você paga a comissão para os seus vendedores, vai entrar aqui também. Por isso que a gente tem o faturamento bruto e o faturamento líquido. Então você mapeou tudo isso e você percebeu que depois de pagar todas essas despesas que tem aqui, você chegou num faturamento líquido de 48.399. Aqui a gente já tem algumas informações antes mesmo de ir aqui para a parte de despesas fixas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente já tem a primeira informação, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. Se a gente teve um custo de 56.874, se a gente dividir isso pelo nosso faturamento, a gente vai encontrar esse percentual de 47,39%. A gente pode interpretar isso da seguinte maneira: para cada R$100 que a gente vendeu, a gente teve apenas de custo de mercadoria R$ 47,39. Esse percentual, gente, é um percentual elevado. Tudo bem? Quando a gente fala de CMV, de custo de mercadoria, o ideal, é claro que nem sempre a gente vai conseguir, dependendo do momento do seu negócio, pode ser que você não consiga hoje, mas o ideal é a gente ter um CMV, um custo de mercadoria, dentro de 30%, ter uma representatividade de até 30% sobre as nossas vendas. Ou seja, aqui, se a gente tem um faturamento de 120 mil, a gente teria que ter um CMV saudável de até 36 mil, um custo de mercadoria de até 36 mil. Não é uma regra, isso não vai acontecer necessariamente com todos os negócios, mas é algo que a gente entende como saudável. De 30 a 40 é algo ok, talvez você pode começar a se preocupar se isso ficar mais próximo de 40, sempre que você puder, independente de quanto representa o CMV sobre o seu faturamento, sempre busque melhores condições com o seu fornecedor ou busque novos fornecedores que você consiga vender tendo um custo menor. Ainda sobre o CMV, se você tem um CMV acima de 40%, já passa a ser algo preocupante, igual a gente está vendo aqui. É um CMV alto. Então, busque maneiras para você comprar mais barato. E ainda aqui nos custos e nas despesas de vendas, a gente entende o seguinte: se a gente somar todos esses custos, todas essas despesas que a gente teve na venda, somou R$ 71.601. Se a gente dividir isso pelo faturamento que a gente teve um total de despesa variável ali na venda de quase 60%. Isso é alto. E isso automaticamente vai fazer com que sobre apenas esses 48.399 do nosso faturamento. Outro indicador que a DRE traz para nós, que a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente consegue extrair informações com mais qualidade. Se praticamente 60% do que a gente vende fica já ali na venda entre custos e despesas de vendas, vai sobrar, aqui nesse caso, pouco mais de 40% de faturamento líquido. É o dinheiro que na sequência a gente vai utilizar para pagar as despesas fixas. Então olha só, como que a gente interpreta aqui o faturamento líquido? É o que a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, nesse caso aqui, para cada R$100 que a gente vende, a gente consegue fazer sobrar no caixa, como margem bruta, R$40,33. Então, para cada R$100, R$40,33 fica no caixa, para que a gente, cada produto, a cada R$100 que vende, eu vou tendo essa quantia e vai se somando para que no final do mês eu consiga ter esses 48.399 para pagar na sequência as minhas despesas fixas. Então, a gente chama de margem bruta, porque vocês vão perceber que aqui embaixo tem a margem líquida. Vocês já vão entender o raciocínio disso. Então, olha só, você foi lá, pegou esses 48.399 e precisou pagar salário, precisou pagar aluguel, precisou pagar água, energia, internet, ou seja, todas essas despesas. No final do mês, você viu que sobrou R$ 2.552. Você teve um resultado operacional de 2.552. Esse resultado operacional, ele gerou uma margem líquida de 2,13% sobre o seu faturamento. Ou seja, qual que é o cálculo que é feito aqui? A gente pega o resultado operacional e divide pelo faturamento. Então a gente vai perceber o seguinte, que você teve exatamente esses dois aqui arredondando, né? 2,13 de resultado operacional. Essa última linha, se não está sobrando dinheiro no seu negócio, pode ser que você esteja com problemas em qualquer uma dessas despesas. Por isso que a DRE ela é tão importante. E aqui, gente, a gente consegue fazer algumas análises dessa seguinte forma. Por exemplo, você quer saber o quanto que a sua folha de salário representa sobre o seu faturamento. Você pode vir aqui, pegar isso e dividir pelo seu faturamento. Agora, a gente sabe o seguinte, quanto cada um desses gastos representa sobre o nosso faturamento. E a gente começa a ver aqueles que são mais relevantes. Então aqui eu vou fazer o mesmo para essa aqui de cima. Então olha só, aqui agora, a partir do momento que a gente fez isso, a gente tem esses principais indicadores, que são os indicadores chefes, vamos dizer assim, os mais relevantes
relevantes. Deixa eu colocar em branco, senão vocês não conseguem ver. Só que olha só agora, aqui a gente consegue agora saber quais são os maiores gastos que a gente tem. A gente sabe que o principal gasto que a gente tem no nosso negócio, por hora, está sendo o CMV. O segundo maior gasto é a folha de salário. Então só os dois aqui a gente já está falando de 62% do nosso faturamento. Terceiro é só Prolabore. Muitas vezes eu converso com empresários e falo assim, Cris, eu não tô tirando dinheiro do negócio. Só que a gente vai ver para onde está indo o dinheiro, a gente vê que ele está pagando escola do filho, faculdade, tá saindo ali com a família, pagando um monte de conta através da conta da empresa, tá misturando esse dinheiro e na hora que a gente vai e faz esse levantamento, a gente vê que pode ser que ele não tenha tido uma única retirada, como se fosse uma Prolabore, mas ele pagou contas, ele usou o dinheiro do negócio para uso, para benefício próprio. E aí a gente viu que, por exemplo, ele tirou 10 mil reais. A terceira maior despesa está sendo Prolabore do sócio. A quarta maior despesa, impostos. E aí a gente começa a avaliar onde a gente pode reduzir, onde a gente pode cortar, se esse aluguel, por exemplo, se eu consigo encontrar um lugar mais barato. Então, custos a gente tem sempre que buscar reduzir, buscar otimizar, para que essa última linha aqui, gente, seja um resultado sempre positivo. Porque se você aqui, digamos que você tenha um custo com mercadoria maior, vamos colocar aqui 60 mil reais. Olha o que vai acontecer. E aqui eu tô sendo bem conservador. Vai faltar no caixa naquele mês, ou seja, você vai fechar o mês negativo, 574 reais. Se o seu custo com mercadoria tá mais alto ainda, olha o que vai acontecer. Ou você comprou mercadoria no momento que você não poderia. Se mesmo o fornecedor fez uma promoção, só que você quis comprar, você não tinha caixa. Ele não te deu prazo, você precisou comprar. Olha só, vai gerar um buraco no seu caixa. E você, hoje, se você não tiver esse controle através da DRE, você não sabe para onde está indo. Então, gente, de uma maneira geral, a DRE ela vai traduzir para nós todo o caminho do dinheiro e mostrar para a gente se sobra ou não dinheiro no nosso negócio. Essa última linha tem sempre que ser positiva. Se o seu negócio está fechando aqui no vermelho ou empatado, está fechando no 0 a 0, se está fechando no 0 a 0, o que acontece? Significa que você está faturando o seu ponto de equilíbrio, você está faturando o mínimo que você precisa para pagar todas as contas, mas você não está faturando acima do seu ponto de equilíbrio para fazer sobrar caixa. Igual nesse cenário que a gente está vendo aqui. Você teve um faturamento, teve todas as suas despesas e mesmo assim sobrou dinheiro, significa que você faturou acima do seu ponto de equilíbrio e ainda assim sobrou 2,13% do seu faturamento como caixa no seu negócio. Mas mesmo assim, mesmo se estiver sobrando dinheiro aqui, estiver tendo um resultado operacional, é muito importante você avaliar cada despesa, cada gasto que você está tendo hoje. E é claro, não preciso nem falar, né? Se hoje tiver negativo, se tiver um cenário aí, como eu te mostrei aqui, eu simplesmente aumentei o CMV só para que esse resultado ficasse negativo, mas se hoje você estiver vivendo uma realidade que não está sobrando dinheiro, ou você tem despesas que são altas demais para o seu negócio, ou você tem um faturamento baixo. Por exemplo, se esses mesmos gastos que estão aqui, tá? Se você fatura 130 mil, olha só o que acontece. Então, percebe? Ou você está faturando pouco, ou você tem uma despesa muito alta para a realidade do seu negócio, para a capacidade de faturamento que o teu negócio eventualmente tenha hoje. E pessoal, para vocês conseguirem baixar essa planilha, o link está aqui na descrição. Então, é só clicar que vocês vão conseguir ter acesso, fazer um download ou uma cópia dessa planilha de DRE para vocês conseguirem utilizar no negócio de vocês. E o recado que eu gostaria de te passar é que se você tem uma empresa e vem enfrentando problemas na gestão financeira, se você não tem conhecimento, se você busca esse conhecimento para implementar esses processos e ter a gestão financeira que você deseja para o seu negócio, para ter clareza, para ter tomadas de decisão e para aumentar a eficiência do seu negócio, vou deixar um formulário aqui na descrição da minha consultoria empresarial. Dessa maneira você vai preencher, eu vou entrar em contato com você, vou entender todas as dificuldades, tudo o que está acontecendo de errado na gestão financeira da sua empresa e através da consultoria, através dessa assessoria financeira, nós vamos fazer um planejamento personalizado, implementar tudo aquilo que realmente você precisa para ter a gestão que você tanto deseja. E, naturalmente, colher os resultados, colher a eficiência que você quer para sua empresa. Vou deixar, entra em contato comigo se você quer essa ajuda. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.